Bom, então podemos dizer que nós terminamos nossas discussões sobre eletrostática. No entanto, a gente vai continuar ainda falando um pouco sobre materiais elétricos, mas agora falando de situações onde nós teremos cargas em movimento. Daí nós falaremos do conceito de corrente elétrica e de um outro tipo de dispositivo elétrico, que é a resistência elétrica, onde nós discutiremos ela no contexto da lei de Ohm. Bom, a fim de falar do conceito de corrente elétrica, eu apresento aqui nessa figura um desenho que representa um pedaço de um fio condutor. Lembrando que um condutor, no condutor as cargas estão livres para se movimentar. E mesmo um condutor neutro, ele vai possuir cargas. Acredita-se que essas cargas, elas naturalmente, elas estão sim em movimento. Porém, esse movimento é um movimento aleatório. E no intervalo de tempo muito curto, a média do deslocamento dessas cargas acaba sendo zero. Contudo, ao estabelecermos entre dois pontos de um condutor uma diferença de potencial, também é conhecida como DDP, criamos no seu interior um campo elétrico capaz de movimentar ordenadamente as cargas elétricas. Então, nessa figura, eu mostro novamente o pedaço do fio condutor, agora com o campo elétrico aplicado. Aqui eu só estou representando as cargas positivas desse fio condutor. Então essas cargas elas se orientam na direção do campo e promovem um movimento ordenado. Lembrando que a um campo elétrico também a gente pode associar uma diferença de potencial, de modo que a diferença de potencial é uma integral, é menos, né, a integral de linha do campo elétrico. Supondo que o campo é constante, né, ao longo do fio, então essa integral de linha ela fica simplesmente dada como a magnitude do campo vezes o deslocamento de uma carga ao longo desse comprimento desse fio, que eu estou chamando de ΔL. Note que aqui eu estou escrevendo a diferença de potencial não como o potencial final menos o potencial inicial. Né? Eu estou escrevendo ao contrário, é o potencial inicial menos o final, por isso que não aparece aquele sinal de menos. Eu estou escrevendo assim porque é muito comum na eletricidade usar a definição de diferença de potencial dessa forma. Lembrando que uma carga ela vai do ponto onde o potencial é maior, né, uma carga positiva, né, ela vai do ponto de onde o potencial é maior para um ponto onde o potencial é menor. Então é muito comum na eletricidade definir a diferença de potencial como sendo o potencial maior menos o potencial menor, né, e usar a notação ΔV, né, ou simplesmente V, que também é chamado de tensão. Então essa é a notação que eu vou usar nessa parte da aula. Bom, como eu disse, as cargas em movimento elas vão constituir então uma corrente. E o processo por meio do qual as cargas são transportadas, a gente chama de condução elétrica. Mais precisamente, a corrente elétrica, que nós representamos pela letra I, é definida como a taxa do fluxo de carga através da área da seção reta de um condutor. Ou seja, mostrando novamente aqui o condutor, nós temos aqui então uma seção reta dele, né, com uma certa área que eu estou chamando de A, e por essa área haverá um fluxo de cargas. Bom, na primeira situação, onde não há campo, como as cargas estão se movimentando aleatoriamente, então a média desse movimento, como é zero, acaba não gerando um fluxo através dessa superfície. Porém, quando a gente aplica um campo e aí você tem um movimento ordenado de cargas, haverá sim um fluxo de cargas médio diferente de zero através dessa superfície A. E a corrente elétrica é justamente dada como sendo a taxa de variação dessa carga, onde, né, esse Q então é a carga líquida transportada pela superfície de um condutor num certo tempo. Bom, a unidade de corrente elétrica
é o coulomb por segundo, que nós chamamos de ampere, representamos pela letra A. Bom, e uma observação importante aqui no estudo da eletricidade, adota-se o sentido convencional, que é o do movimento das cargas positivas e que corresponde ao sentido do campo elétrico. Modernamente, acredita-se que as únicas cargas em movimento são as cargas negativas, de modo que o sentido real ele é contrário ao sentido convencional. No entanto, por razões históricas, manteve-se ainda o uso do sentido convencional. Agora eu vou falar de lei de Ohm. Na maioria dos materiais, a corrente no fio condutor é proporcional à diferença de potencial no fio. Bom, então escrevendo matematicamente e usando a notação da eletricidade, ou seja, a diferença de potencial representando ela como ΔV, ela é proporcional à corrente, onde a constante de proporcionalidade é representada por essa letra R. Isso daqui é conhecido como primeira lei de Ohm, onde esse R é chamado de resistência elétrica do condutor. Então note que, por uma dada diferença de potencial, quanto maior é a resistência elétrica, menor vai ser a corrente, segundo a primeira lei de Ohm. A unidade de resistência é o volt, né? A unidade de diferença de potencial ou tensão, dividido pelo ampere, que é a unidade de corrente, que nós chamamos de ohm e representamos por esse ômega maiúsculo. Como uma aplicação da lei de Ohm, vamos mostrar um exemplo. O exemplo é o seguinte: ache a perda de energia por unidade de tempo, ou seja, a potência dissipada, num resistor de resistência R. Bom, o resistor é um dispositivo cuja principal função é controlar a corrente em um circuito. O próprio condutor também ele possui uma resistência, então ele pode também ser visto como um resistor. Então a solução desse problema ela pode ser obtida da seguinte forma. Para uma determinada carga, um elemento de carga, atravessar uma diferença de potencial, ΔΦ, perde-se uma energia. Então essa energia, como eu estou falando de um elemento de carga, também é uma energia finitesimal. Então essa energia a gente sabe que é o elemento de carga vezes a variação do potencial. Bom, na notação da física, o potencial é dado como sendo um ΔΦ. Mas na notação da eletricidade a gente viu que o potencial é dado como sendo um ΔV, onde também a gente tem que colocar um sinal de menos aqui. Logo, para se manter uma corrente I, dQ/dt, durante um tempo dt, atravessando uma diferença de potencial ΔV, é preciso fornecer trabalho. E esse trabalho, que também é finitesimal, é menos a variação da energia, que é dada por essa expressão aqui em cima. Então esse dq, ele pode ser escrito em termos da corrente, como sendo I dt. O sinal de menos aqui do du ele corta com o sinal de menos aqui. E o ΔV a gente repete. A taxa de perda de energia é então dada como sendo a derivada do trabalho em relação ao tempo, que aqui nós chamamos de potência. Lembrando que esse trabalho infinitesimal nós calculamos e obtivemos ele em função da corrente, da diferença de potencial e desse intervalo de tempo infinitesimal. Como a potência é o trabalho dividido por esse ΔT, que vai cortar, então vai ficar apenas a potência como sendo a corrente vezes a diferença de potencial. Então essa é a expressão geral para a potência dissipada num condutor, dada em termos de corrente e diferença de potencial.
Como pela primeira lei de Ohm, diferença de potencial é resistência vezes corrente, nós podemos então, onde tem aqui a diferença de potencial, substituir pela resistência vezes corrente, e em particular podemos ter então a potência em função da resistência e da corrente elétrica. No caso aqui é a potência dissipada num resistor. Também, utilizando a lei de Ohm, podemos obter a expressão da potência em função da diferença de potencial e da resistência. Lembrando que unidade de potência, né, é Joule, né, unidade de trabalho, por segundo, né, unidade de tempo, que é o Watt, que representamos pela letra W. Bom, então, com isso, nós terminamos a primeira unidade, cuja temática ela tem sido eletrostática. Na próxima unidade, a temática será magnetostática, onde nós deixaremos de nos restringir a situações onde as cargas estão em repouso e passaremos a considerar situações onde as cargas estão em movimento. Porém, ainda manteremos uma restrição. A restrição é que as correntes elétricas estão em repouso, ou melhor, as correntes elétricas elas são estacionárias. Então é isso. Até lá.